de presbitério também. Eu tenho uma pergunta para fazer ao senhor. O senhor falou, por exemplo, de louvor e arte, né, com relação à música. Uhum. Às vezes a gente vê em alguns ministérios de louvor, né, algumas exibições que são artísticas, né, de alguns Uhum. irmãos, né? Então, por exemplo, alguém que sabe tocar muito bem um baixo, uma guitarra, e ali às vezes se empolgam no solo, ou uma pessoa que canta bem e às vezes se empolga também solando uma música e tal. E assim, até que ponto o senhor enxerga assim essa questão, esse espaço no louvor para esse tipo de performance, digamos assim, né? Eu estou falando Uhum. performance, mas não no sentido pejorativo, mas no sentido assim Entendo. de arte mesmo, porque a música não, é uma arte, né? A gente não tem como negar que é uma arte, né? Dada por Deus aos homens mesmo. Uhum. A Bíblia vai dizer assim, cantai com arte e com júbilo, né? A gente tem uma certa resistência à ideia do artista na igreja, justamente pela conotação que a palavra artista ganhou, né? É uma conotação ligada a alguém que é estrela, que é a pessoa importante na hora que está exercendo a sua função. Só que a gente sabe que na igreja a gente aponta para Cristo, o louvor é para Ele, a glória é para Ele. E eu fiz um curso de música, o meu curso foi de música popular, e é uma coisa bem difícil de administrar, porque o, que se, o que se faz quando você estuda música, né? Normalmente, secularmente, é lhe preparar para apresentações, né? Você tem que se vender como músico, né? Você tem que se apresentar e você precisa fazer o melhor por sua imagem. Na igreja, a gente sabe que é diferente, né? A gente tudo tem que apontar para o senhorio de Cristo, tudo tem que apontar para o seu louvor, para a sua adoração, para a sua glória, não para a nossa glória. No entanto, é preciso que a gente faça da melhor forma possível, né? A gente, por exemplo, o músico que eu dou aula de violão, né? Então, tem algumas peças que eu preciso tocar naturalmente, isso faz parte da minha profissão. E aí, ali, algumas peças vai ter um recurso que eu poderia usar, né? No meu trabalho na igreja, é matéria-prima, né? Que eu poderia usar. Eu vejo muito em relação a isso a questão da intencionalidade, né? A intenção é chamar a atenção para você como músico. A gente tem que sondar o coração o tempo inteiro. Não é só o músico, né, irmão? É o pregador tem que prestar atenção do coração o tempo inteiro, porque quando você está numa posição ali de destaque, entendam bem, o pregador tá tendo a atenção de toda a igreja, os músicos estão tendo a atenção de toda a igreja. A gente tem que estar o tempo todo vigiando no nosso coração para que a gente não saia de um ambiente de humildade e busque a atenção para a gente. Isso não é fácil de administrar, tá, irmãos? Não é fácil de administrar. Eu penso que o músico deve dar o melhor, né? Deve usar os recursos que tem, mas na medida que isso é demandado. Se tem uma música que demanda um pouco mais de aperfeiçoamento ali, um pouco mais de, de arte, né? Algo se coloca. Mas a questão é que, às vezes, tem uma pessoa cantando e a gente está acompanhando, por exemplo, né? E aí você fica disputando com o que está cantando, fazendo um monte de solo, um monte de ornamentos ali, aí não cabe. Então, ter a consciência. No meio secular diz assim, você precisa tocar para a música, que é quando no meio secular acontece isso também. Um músico que quer sobressair em relação aos outros. E isso aí não é bem visto nem no meio secular, tá, irmãos? Às vezes o camarada tem todos os recursos, mas, por exemplo, ele está tocando com um cantor e ele vai fazer aquilo que é necessário para apoiar aquele cantor, mas quem vai aparecer é o cantor. No caso da igreja,
você vai fazer o necessário que a música pede, mas vai fazer para Deus. Então, é a intencionalidade, né? E é essa questão. A gente tem que ter cuidado de trabalhar com os músicos, agora virando para o lado da liderança, né? Trabalhar com os músicos essa questão de não ser arrogante, de não se colocar como superior a nenhum dos outros irmãos da igreja. Nós somos mesmo privilegiados por poder servir a Deus com a arte, que é a música. Então, o músico de igreja é artista? É, porque lida com arte, tá, irmãos? Mas não é artista no sentido de ser estrela e de ter brilho próprio e de chamar para si a glória, porque isso aí já se constitui, a gente sabe, em pecado. Se a gente faz qualquer coisa buscando a nossa própria glória e o nosso coração é inclinado a isso, a gente tem que ter cuidado disso aí, os músicos que estão nos escutando. Gente, isso quer dizer que isso nunca passou no meu coração? Não. Eu creio que no coração dos pastores também, em algum momento, a pregação foi muito boa e tal, e pode ter tido um momento de empolgação ali, o camarada, rapaz, né? E a gente tem que cuidar disso, tem que cuidar do coração, tem que fazer para a glória de Deus e estar feliz por servi-lo. Então, eu penso isso, você pode e deve usar o melhor que você tem, mas não para chamar a atenção para você, não para chamar a atenção para o grupo que você toca. Às vezes na minha igreja tem 2 grupos musicais, que não são um grupo de louvor, mais um grupo de louvor, tem uma quantidade razoável de músicos, mas eu vejo, não pode haver essa disputa de egos, e que a gente sabe que, infelizmente, por sermos humanos, às vezes acontece. Então, cuidado, gente, não vá disputar aí quem é o melhor guitarrista, quem faz o solo mais bonito, o melhor tecladista que harmoniza maravilhosamente, o baterista que sobressai. Gente, a gente junta todo mundo para louvar a Deus. O objetivo é esse.